Poderia explicar quando o espírito se liga ao blastocisto, óvulo fecundado, que está congelado, fertilização in vitro? Não. O espírito não se liga ao blastocisto. Blastocisto é a fase do processo reencarnatório muito depois da fecundação. Se você está falando de blastocisto, eu vou entender que você tem um conhecimento bom do processo da embriogênese. Então, vamos lá. Quando nós temos uma fecundação, o que acontece na fecundação? Nós temos um óvulo, que vai ser fecundado por um espermatozoide. Este aqui é o espermatozoide que vai fecundar o óvulo. Neste óvulo aqui, existe metade da informação de uma criatura humana, metade de uma formação. E a outra metade está no espermatozoide. Quando juntos os dois, forma a integralidade do nosso DNA. O espírito, ele tem que estar ligado no óvulo fecundado, no ovo. Ele não se liga na fase posterior do blastocisto. Não. Porque no blastocisto se passaram vários dias. Está com muitas células. Se ele fosse ligar na fase do blastocisto, eu lhe pergunto, quem orientou a divisão celular das primeiras divisões da célula? E se na primeira divisão ocorreu uma mutação, um mosaicismo, e uma das células ficou com uma informação genética alterada, que vai se reproduzir replicando essa informação nas fases posteriores da embriogênese. Então, se fosse assim, o carro ficou à deriva vários dias e depois de muitas células já criadas, o sujeito veio e se ligou àquele corpinho que já está com muita... Não pode. Ele tem que estar desde o comecinho, desde a fecundação, ele tem que se ligar. Por quê? Porque ele precisa orientar desde a primeira divisão. Ele tem que estar presente para poder fazer a divisão celular. Por quê? Porque é, às vezes, necessário que este corpinho seja um corpo que traga uma característica genética sindrômica. E o material genético que o pai e a mãe ofereceram não tinha. Digamos que a criança precisa ter síndrome de Down, mas o óvulo era saudável e o espermatozoide também. Como é que eu vou dar uma condição de síndrome de Down para uma criança que o óvulo é perfeito do ponto de vista cromossômico e o espermatozoide também? Então, vai haver uma divisão celular e nessa divisão o espírito que já está ligado vai promover uma alteração genética, dando a trissomia do 21, por exemplo, que a criança vai nascer com 3 cromossomos 21, que é o indicativo cromossômico da síndrome de Down. Mas, para isso, o espírito esteve presente já na primeira divisão celular, ou na segunda, na terceira, na quinta, na 10ª, sei lá qual, mas eles têm que estar presentes. Então, nós não temos, dentro da doutrina espírita, informação do espírito se vinculando após a concepção. Porque, se assim for, quem orientou as primeiras divisões? Ele tem que estar presente desde o princípio, fazendo todo o processo de desenvolvimento das condições orgânicas para que o corpo seja o mais apropriado possível para as necessidades que o espírito tenha, ainda que seja um corpo que traga algumas características atípicas no seu DNA. Só lembrando, né, que esse comando, essa orientação dessa divisão celular, ela é automática, ela é inconsciente, não quer dizer que o espírito está lá promovendo. Ele emana dele as energias que ele traz, e essas energias, elas comandam
essa divisão celular e fazem com que possa acontecer isso que o Elahá colocou. Alguns fenômenos não esperados, por quê? Porque nessa energia que o espírito automaticamente emana, estão os seus conflitos, os seus dramas, que interferem, ao nosso ver, negativamente, mas, na verdade, trabalhando um corpinho físico de modo que seja um corpo curador para os conflitos dele. Ele emana, o corpo recebe aquilo e funciona como se fosse uma medicação, um pronto-socorro para aquele espírito. Divina quer perguntar uma coisa, pode perguntar. Não, mas assim, eu entendi. Quer dizer, o espírito não precisa estar ligado ali naquele óvulo fecundado. Ele pode estar ali, né, emanando o que a Sâmia falou, né, uma medicação para que aquele processo aconteça, não é isso, Sâmia? Liga na concepção. Ele vai se enraizando. O vínculo, e por existir o vínculo, porque o vínculo do espírito com o corpo ocorre molécula a molécula. Então, na primeira divisão, quando ocorre a fecundação, óvulo, espermatozoide e espírito. Ocorre a tenoligação que vai se fortificando com a divisão celular e um pouco depois do nascimento também. Então, no primeiro momento, no momento que os dois se unem, o espírito ali entra também. Então, o espírito se vincula e quando ocorre a primeira divisão desse ovo, o espírito já está vinculado ali. Ele pode até já estar adormecido, né? Como no caso de Sigismundo, que a gente vê nas obras de André Luiz. Mas o Sigismundo, pelos dramas e a culpa que ele traz, do que ele fez na vida passada, destruindo, conquistando mulheres, destruindo lares, ele trazia uma dor muito grande no peito, uma culpa muito grande, e quando foi feita a divisão celular, a espiritualidade alertava de que possivelmente o coração dele seria comprometido. Por quê? Pela emanação da culpa que ele trazia. Mas tem que ser desde o início. Só que o espírito vai se enraizando no material genético. Exato, vai aumentando no início, ele está como que justaposto e vinculado. À medida que as células vão se fazendo, ele vai como que se conectando de maneira mais efetiva. Como uma semente na terra, vai se enraizando. Como uma semente. No começo da gestação, ele ainda se movimenta, ele ainda pode dar algumas comunicações, mas depois ele não dá mais não, porque aí ele vai dependendo do grau evolutivo. No caso Sigismundo, ele já foi adormecido. Antes de ocorrer a fecundação, ele já estava preparado, adormecido, até pela dor, o sofrimento que ele trazia para esse processo. Não, eu acho que também é a questão do congelamento, né? Porque ali vai ficar por algum tempo ali. Certo? Eu acho que a dúvida dela é com relação a isso, né? O espírito vai estar ali congelado. O espírito vai estar ali congelado também. Então vamos lá, vamos avançar na pergunta. A pergunta dela deve ser sobre embrião congelado e espírito vinculado a embrião congelado. Eu já vi obras escritas por espíritas que falam de conexão do espírito no embrião congelado. Não existe respaldo doutrinário para isso. Mesmo que a pessoa me traga o livro e diga, está aqui neste livro. O livro pode ser um livro que quiser, mas a gente tem que olhar a base kardeciana, como é que ela fala. E na base de Kardec não existe conexão após a fecundação, o que é muito lógico, porque falta o modelo organizador biológico para as primeiras divisões celulares. Mas vamos para a pergunta. O embrião congelado e o processo reencarnatório, como é que fica? Pergunta número 42 do livro Atualidade do Pensamento Espírita. Eu não vou nem procurar, porque eu já procurei uns 10 livros hoje aqui e eu não achei nenhum. Mas deveria estar aqui na letra A. Sabe que é que alguém, que eu não sei quem é, tira do lugar. E não põe, né? E não põe no lugar. Gente. É um organizando e o outro se organizando. Vou queimar a língua
Eu achei. Achou. É. A Sâmia é um espetáculo para organizar, meu Deus do céu. É a pergunta número 42 aqui, depois vocês dão uma olhada. Ela diz o seguinte, vou resumir. Processo de formação dos corpos orgânicos perfeitos, baseados no código genético, sem a presença do espírito, utilizando-se apenas de recurso de laboratório, é possível? E aí ele vai avançar aqui nessa discussão. Pergunta 42, o seguinte, é sobre embriologia. Está aqui, ó. Embriologia, e várias perguntas a partir da 40. Embrião congelado, já em estados avançados de desenvolvimento, estariam eles ligados a espíritos e tal. Então, aqui, ele vai dizer isso... Você não falou o nome do livro, você não quer falar, não? Eu não falei? Atualidade do pensamento espírita. Isso, beleza. Uhum. Atualidade do pensamento espírita, Divaldo Franco, o espírito de Leandro de Carvalho. Mas eu vou resumir o que ele diz. Ele diz que tem 3 situações para o embrião congelado. 3. Situação número 1. Tem espírito vinculado e ele está ali para ser implantado. Tem espírito vinculado e ele está para ser implantado, ou seja, foi vinculado e ele está aguardando para a implantação. Meu Deus! Nesse caso, Lahá, vinculou antes de congelar, né? Já está vinculado. Porque é um embrião, então ele teve um processo de crescimento, vinculou e depois congelou. Aí você diz, meu Deus, deve estar com um casaco de frio dentro daquele nitrogênio e tal. Não, o espírito não sente frio. E como é um processo ainda inicial, ele tem certa liberdade, está tocando algumas vezes a vida. Se for um espírito mais atrasadinho, está adormecido, mas ele está vinculado para se ligar. Para se ligar. Aí, quando chegar o momento devido, o médico vai lá, captura aquele embriãozinho e coloca no útero da mãe e vai desenvolver. Se a mãe não quiser implantar, ele vai ficar, e ele pode dizer, eu vou desistir. E ele desiste. E aí, se implantar esse óvulo, ele não vai vingar porque o espírito desertou da tarefa, porque implantou numa outra mãe que não tinha nada a ver com ele, porque ele desistiu de esperar mais tempo, coisas do gênero. Então, essa é uma. Situação número 2. Tem o óvulo, mas não tem o espírito vinculado, ou seja, quando foi feita com a fecundação, não houve a concepção. Apenas o óvulo encontrou o espermatozoide, mas nenhum espírito se apresentou para ligar-se naquele ovo. Isso também pode acontecer. Aí o cara guarda o ovo que só tem vida orgânica. Se ele implantar, caso vingue, vai ser uma mola idatiforme, não será um ser humano, não tem modelo organizador biológico. Vai ser só uma mola. E no final da gestação vai nascer um trem lá, uma carne que não é coisa nenhuma. Beleza. Terceira situação, é a mais impressionante de todas, é a terceira. Taram! Terceira, tem espírito que está vinculado, mas não é para implantar. E se implantar, eles vão tirar o espírito. Aí você diz, mas como assim, pelo amor de Deus? Como que vinculam o espírito num ovo para não implantar? Não está errado isso? Não, ele explica lá. Às vezes eu tenho espíritos que estão sofrendo uma série de torturas no mundo espiritual. Eu pego o cara, anestesio e conecto no ovo. Então eu deixo esse espírito num estado como de hibernação para que ele pare de ficar pensando nas suas culpas. Seus obsessores reencarnem, ele tem a chance de ter um pouco de refrigério. É uma espécie de esconderijo espiritual. Ele não é para ser implantado, vai ficar no nitrogênio lá um tempão, curtindo o nitrogênio, porque o objetivo desse espírito é a não implantação no organismo da mãe. Ok? Acho que agora a gente chegou no ponto aí do que a pergunta queria dizer.